Vemos um mordomo que chega nos aposentos do príncipe. Ele dizia: todos os príncipes devem embarcar na Baleia Negra e participar da cerimônia de abertura. E podemos qualificar os filhos legítimos do rei Nasub, Rui Gorou, para a sua sucessão ao trono. O príncipe pergunta quantas pessoas participarão. O mordomo responde que infelizmente não pode lhe contar nada até o começo da cerimônia. A propósito, se por algum motivo qualquer um dos candidatos morrer antes da cerimônia, a batalha de sucessão será suspensa. A batalha começa oficialmente quando o som da sirene de partida do Baleia Negra for dado. E depois que começar, cada um pode usar quaisquer meios necessários para sobreviver. Nesse momento vemos um quadro na parede daquele lugar. Naquele quadro temos um corpo tatuado de uma mulher. Essa é a mesma mulher que estava sendo tatuada anteriormente nos aposentos do príncipe. O mordomo abre uma caixa onde vemos um jarro. Ele dizia: o último sobrevivente será o sucessor oficial do trono. Se concorda com todos esses termos, por favor, coloque uma gota de seu sangue neste jarro. Em seguida, coloque sua mão no centro dele. Todas essas instruções também foram dadas para Benjamin, o primeiro príncipe, filho de Umar; Camila, o segundo príncipe, filha de Drosley; Choirai, o terceiro príncipe, filho de Touchourei. Com suas 8 esposas oficiais, o rei de Kakin teve 14 herdeiros. Publicamente, suas esposas não têm qualquer ranking. Da mesma forma, o gênero de seus filhos também não tem qualquer importância na sucessão ao trono. Portanto, todos são chamados de príncipes, recebendo um número a partir da ordem de seu nascimento. O quarto príncipe é Tsiredinit, filho de Uma. Ele estava sentado em um trono feito de ossos humanos, e atrás dele estava sua coleção macabra de restos humanos, assim como os olhos escarlates. Tsubepa é o quinto príncipe, filho de Drosley. Tyson é o sexto príncipe, filho de Catrono. Erisouris é o sétimo príncipe, filho de Drosley. Saresare é o oitavo príncipe, filho de Swinko. Harkenberg é o nono príncipe, filho de Drosley. Kachou é o 10º príncipe, filha de Seiko. Fugetsu é o 11º príncipe, filha de Seiko. Momose é o 12º príncipe, filha de Sevanti. Marayan, filho de Sevanti. Weibo é o 14º príncipe recém-nascido, filho de 8. Nesse momento, Tsiredinit coloca uma gota de seu sangue no jarro. Uma aura sinistra sai daquela coisa. O mordomo dizia: agora, se puder, por favor, coloque sua mão no centro do jarro. O príncipe pergunta: não vai comer a minha mão, nem nada do tipo, não é? O mordomo pede para ele relaxar. O príncipe então coloca a mão e uma fumaça começa a sair daquele jarro. Uma pequena garota surge em meio à fumaça. Ela se parece com uma fada e estava sorrindo. Em meio às suas mãos, um tipo de bala de goma flutuava. Ela se aproxima do príncipe e força a bala de goma na boca de Tsiredinit. Ele come aquela coisa e a pequena fada volta para dentro do jarro. O príncipe pergunta se era apenas isso, e o mordomo responde que sim. Ele fala que não aconteceu nada, isso é algum tipo de ritual. O mordomo confirma: este é o jarro cerimonial, passado de geração em geração na família real de Kakin, provando a linhagem de sucessão de seu sangue no jarro e rezando ao trono. Acredita-se que o jarro confere poderes aos seus descendentes. Vemos o rei de Kakin que explica: de acordo com as escrituras antigas, o primeiro rei materializou esse jarro tendo Kodoku como inspiração. Kodoku é um antigo ritual da cultura japonesa, onde vários insetos eram jogados dentro de uma jarra e lutavam até sobrar apenas um vivo. Os fluidos restantes na jarra eram usados como veneno para amaldiçoar e talvez matar alguém. Já o sobrevivente poderia ser usado no veneno mortal ou podia ser tratado como um objeto de sorte. Por isso, a batalha de sucessão está ligada a uma antiga e honrada tradição com este jarro. Os filhos recebem poderes do jarro, mesmo não tendo a menor ideia disso. Ele concede uma besta sagrada para protegê-los, Rui. A besta guardiã sagrada é um receptáculo baseado nos próprios descendentes, Rui. Um receptáculo frágil e fraco, não tem a menor chance de se tornar rei, Rui. Nesse momento, vemos a asquerosa besta guardiã sagrada do rei, uma besta divina de nem nascida das fortes orações para a prosperidade de seus descendentes. Assombra aqueles com uma grande afinidade pelos mortos, se alimentando da aura daqueles que assombra e daqueles que têm influência sobre sua forma e habilidade. Mas como não é criada pelo corpo deles, não está presa à vontade do hospedeiro. Somos levados até a Associação Hunter. Vemos Beyond Netero que estava comendo sua refeição. À sua frente estava Misa Stone que dizia: 8 de agosto. A data da partida foi oficialmente decidida daqui 35 dias.
Netero escuta aquilo e continua comendo. Miss Aiston falava: o rei Rui Gourou também solicitou diretamente ao V5 que você aparecesse na festa de comemoração da viagem, que será na véspera da partida. Tenho certeza que seria péssimo para esse evento histórico se o benfeitor por trás dele não comparecesse. Me diga quem dos zodíacos está ao seu lado. Se fizer isso, lhe darei permissão para participar da cerimônia. Miss Aiston encara Beyond, que responde: em duas coisas que você está enganado. Não sei nada sobre nenhum espião e não dou a mínima para essa cerimônia. Depois de passar um mês aqui, comendo e dormindo, eu vou pro barco. E depois de 2 meses no mar, vou chegar no novo continente. Uma câmera de segurança filmava aquela conversa. Beyond dizia: até lá, vou me comportar diante de Rui Gourou. Mas meus interesses só começam depois de tudo isso. Sempre me pediram para participar desses festivais irritantes. Para a humanidade, eu ainda sou uma lenda que vai guiá-los ao novo mundo. Acho que quando o Kakin, que valoriza a honra, pressionar o V5 e seus cães, eu vou terminar indo para esse festival de um jeito ou de outro. E provavelmente todos vocês vão ter que se curvar diante de mim. Kurapika via aquela gravação e fala que Beyond é inocente. Beyond está dizendo a verdade. Não existe mentira em suas palavras. Miss Aiston falava: então ele não sabe mesmo nada sobre o Sayu. Periston é o mandante e Sayu é o conspirador. E os dois planejam resgatar Beyond. Kurapika diz que ele falou a verdade, então acho que não tem problema em deixá-lo só até que cheguemos à ilha. Miss Aiston fala que ele é otimista demais. Beyond pode não ter nenhuma intenção, mas não sabemos se os dois vão tentar soltá-lo. Kurapika acredita que não. O contrato de Beyond com Kakin inclui seu dever de levar os civis ao novo continente. Ele quer dar destaque aos negócios de Rui Gourou. Ele não causará problemas durante a viagem. Se ele quebrar sua promessa e desaparecer, o V5 pode até mesmo fazer o navio dar a volta, mesmo que signifique cortar suas ligações com Kakin. Miss Aiston entende e Kurapika continua. Por isso Beyond se sacrificou para declarar uma trégua, para evitar esses possíveis problemas. Ou seja, não seria bom se fizéssemos qualquer coisa contra Sayu agora. Miss Aiston concorda, só queria evitar que nós dois ficássemos de braços cruzados aqui enquanto eles planejam a fuga. Não temos como impedi-los. Kurapika diz que viu apenas o começo das gravações. Sayu revelou sua habilidade. Miss Aiston revela que sim. Vemos então a gravação onde Sayu dizia: eu uso 3 macacos, Mizaru, que não vê o mal, Kikazaru, que não ouve o mal, e o Azaru, que não fala o mal. Até mesmo um idiota consegue entender. Quando seus ataques acertam o inimigo, eles têm a habilidade de roubar sua visão, audição e fala. Devem funcionar até mesmo contra Beyond. Apesar de não sabermos se temos um inimigo entre nós, eu não queria ter que dizer isso. Quando uma pessoa comum e saudável perde os 3 sentidos, é impossível para eles manter suas próprias habilidades. Engraçado que pessoas de intensificação dificilmente são afetadas, mas são os que mais entram em pânico. O fluxo de suas auras torna seus movimentos previsíveis. Depois de deixarem os lixos indefesos, eu uso meu cetro de padre para acabar com eles. E é isso. Se essa informação sair daqui, é melhor se prepararem. Kurapika dizia. O equilíbrio de quando ele falava sobre sua habilidade, comparado diretamente quando se faz uma pergunta a ele, é totalmente diferente. Acredito que ele esteja falando a verdade. Ao contrário do que parece, ele está muito aliviado por não ter que mentir. Sem dúvidas, ele não está mentindo quando fala sobre os seus poderes. E é ele que está do lado de Beyond. Miss Aiston diz que entendeu e Kurapika continua. Todos os outros estão muito apreensivos. Eles querem confiar nos que estão à sua volta, mas o risco de terem suas próprias habilidades reveladas ao traidor os está fazendo duvidar. Essas complexas emoções estão tendo uma estranha influência sobre os movimentos de seus corpos. E isso é o que caracteriza uma pessoa inocente. O inimigo não sabe que temos conhecimento disso. Precisamos usar isso como vantagem. Sem mudar nossas rotinas, precisamos observar bem de perto as conversas e ações dele, grampeando seu telefone e monitorando as câmeras de segurança perto dele. Tudo isso enquanto tentamos descobrir o plano do inimigo e conseguir evidências. Miss Aiston responde, ou seja, vamos deixá-los livres. Acho que é uma escolha mais segura do que forçar uma perseguição o tempo todo. Kurapika continua, e agora que sabemos o poder de Sayu, podemos reduzir drasticamente nossas previsões para seu plano de fuga. Do ponto de vista do inimigo e considerando a natureza de sua habilidade, tentar escapar assim que chegar ao destino seria a opção mais fácil.
Para impedir eles, com o menor risco possível, temos que restringir Saiu antes de chegarmos ao novo continente. Se o prendermos cedo demais, vai ser mais difícil para o inimigo mudar seus planos. O plano de fuga deve ser posto em prática, provavelmente após o festival do novo continente. É por isso que precisamos prender Saiu antes da chegada e sem bem onde perceber. Seria melhor se tivéssemos provas antes de tentar prendê-lo. Precisamos de alguma explicação para dar quando os outros membros nos perguntarem por que estamos prendendo ele. Miss Aiston pergunta se eles não tiverem provas e Kurapika responde: também estava me perguntando sobre isso. Sem provas, vamos precisar contar que você usou meus poderes. Mas o que vai acontecer? Miss Aiston responde: vai causar mais discussões. Com certeza, eles não vão gostar e vão criticar. Claro que querem resultados, mas alguns deles valorizam os métodos para chegar a esses resultados. Alguns até se preocupam mais com os próprios métodos usados do que com o resultado obtido. Isso seria suficiente para fazê-los reconsiderar todos os nossos planos para a missão no continente negro. Isso é o quão complicado isso pode se tornar. Para ser sincero, revelar nossos poderes uns aos outros faz com que nossos laços tenham ficado mais fortes. Realmente, quando eles descobrirem que toda a premissa para isso era uma farsa, não consigo imaginar que reação vão ter. Os dois saem da sala. Miss Aiston se encontra com a presidente Shadow e Kurapika atende um telefonema. A pessoa pergunta: já viu o site do governo de Kakin? Os príncipes de Kakin estão recrutando guarda-costas. A descrição do trabalho inclui proteger o príncipe durante a viagem e a remoção de quaisquer elementos perigosos durante ela. Shadow também conversava sobre isso com Bizai. Isso vai ser um problema. Bizaiston falava: os candidatos a Hunter que finalmente conseguimos eliminar talvez tentem entrar no navio agora como guarda-costas. Kurapika dizia: dá para saber quais príncipes estão contratando? A pessoa responde que não. Os salários são as únicas informações mostradas e eles estão o tempo todo aumentando suas ofertas, sobrepondo as dos outros. No total são 6 ofertas. Todas as expectativas se transformaram em uma completa bagunça. 6 dos príncipes estão recrutando os melhores Hunters profissionais que encontrarem como guarda-costas. A inscrição para Hunters profissionais requer que insiram seu número de registro. Se por acaso 2 inscrições com o mesmo número forem feitas, serão instantaneamente desclassificadas. Quem diz isso é Kurapika, e um homem pergunta: e se inscreverem enquanto escondem sua situação? Kurapika responde que também serão inelegíveis. Esta é uma missão que requer presença imediata nas proximidades do príncipe. Também existe a possibilidade de que dentre os 6 príncipes, um deles é o meu alvo, Siednit. Não existe uma maneira melhor de se aproximar dos príncipes do que essa. Então por isso que vocês vão se infiltrar nos guarda-costas de cada um dos príncipes. Kurapika chamou alguns Hunters que já conhecemos para essa missão. Izunami, que tem uma relação mais ou menos de mestre e discípulo, dizia: fazer esse pedido um mês antes da viagem e, acima de tudo, você quer se infiltrar com os 6 ao mesmo tempo. Com certeza alguma coisa aconteceu para uma contramedida dessa ser necessária. Hanzo falava: não acho que o alvo número 4 esteja aqui. Número 1 e número 4 têm a mesma mãe, ou seja, são ambos veteranos neste jogo de príncipes. Com certeza têm forças privadas nas quais podem confiar. Baixou da família Nostrade falava: concordo, tentar comprar uma proteção confiável assim parece uma marca de amador, ingênuos e sem experiência. Esses devem ser os números 5 ao 8. Melody da família Nostrade dizia: bem, então vai ser ainda mais fácil para fazê-los confiar em nós. Se pudermos ganhar sua confiança, talvez possamos até mesmo chegar nos príncipes de alto escalão. E Biscuit, que foi solicitada por Killua, falava: eu não acho. As lutas por sucessão são sempre, na melhor das hipóteses, muito feias. Não ficaria surpresa se algum deles agissem para eliminar as ameaças do caminho. Kurapika então dizia: o que eu quero é ficar o máximo próximo possível do 4º príncipe, para que vocês possam reunir qualquer informação benéfica. Para isso, deixo todas as outras decisões em suas mãos. Baixou pergunta: o quão próximos estamos falando? E Kurapika responde: idealmente, próximo o bastante para que eu possa tocá-lo. Assim terei mais opções e precisão com minhas habilidades. Se por acaso eu conseguir apertar as mãos do 4º príncipe, Siednit, antes da véspera da viagem, então vocês poderão cancelar toda essa história do navio e eu ficarei bem sozinho. Biscuit dizia: espera um pouco, por cancelar você está falando dessa história de guarda-costas e não o seu pedido, não é? Afinal, depois que aceitarmos o pedido para sermos guarda-costas, nosso contrato com você estará completo. E assim, quando conseguirmos isso, você vai nos compensar adequadamente, não vai? Kurapika diz que sim, e está tudo bem. Se bem que, se você tiver um nível normal de compreensão, acho que você não precisaria confirmar algo assim.
Biscuit fica furiosa e diz: escuta aqui, não sei quem você pensa que é, mas minha confiança em você é a mesma da distância em que posso jogá-lo. Kurapika responde: não quero ouvir isso de uma hipócrita que tenta ser melhor do que qualquer um. Em pensamentos ele se lembra das palavras de Killua: não é como se eu me desse bem com ela, mas eu sabia o que fazer, eu só não aguentava mais, era nojento demais. Já que é de você que estamos falando, aposto que vai terminar batendo de frente com a Biscuit, então deixa eu te falar logo o jeito pra facilitar as coisas com ela. Sério, pode te deixar enjoado, mas você precisa fazer isso, mas na boa é nojento. Nesse momento, o Kurapika respira e pensa: isso é tudo, é para restabelecer o meu clã. Ele então fala: afinal, se não fosse pela apresentação de Killua, uma garota delicada e elegante como você jamais aceitaria o pedido de alguém como eu, não é? Você parece muito mais uma princesa do que uma guarda-costas. Então, se quiser desistir agora, é a sua última chance de fazer isso. Biscuit fica paralisada de vergonha. Ela estava encantada com Kurapika e fica em silêncio. Ele dizia em pensamentos: farei qualquer coisa, não importa o que seja necessário. Estão todos prontos? Biscuit nesse momento responde que sim, e Kurapika fala: agora, por favor, enviem seus dados para seus respectivos príncipes. Os clientes também são suas esposas e filhos. Não é só isso. Também é possível que existam pessoas em relacionamentos ou situações complicadas. E é claro, não estamos em posição de saber nada além do que já nos foi dito inicialmente. Todas as 6 inscrições são praticamente idênticas, exceto por pequenas diferenças em suas condições e requerimentos. Mas não importa o quão pequenas sejam, podem ser pistas que me deixem mais próximo de meu alvo. Preciso escolher o correto. A pessoa que colocar sua inscrição primeiro, ou talvez a última, ou talvez ainda aquela que oferecer a maior compensação, ou a pessoa que não estava interessada em competir por guarda-costas desde o princípio, a pessoa que sair da competição primeiro, a pessoa com incontáveis condições para empregabilidade, ou a pessoa diferente de tudo isso, aqueles que foram completamente claros sobre o que estavam procurando, ou que mantiveram em completo segredo, ou aquele que não vai solicitar entrevista. Dentre todos esses, aquele que me deixará mais próximo de meu alvo são provavelmente um desses dois. O que é necessário para um príncipe e a habilidade de mostrar naturalidade e confiança, e eu vi isso em 2 deles, um a partir dos resultados da competição, colocando a maior compensação possível, o outro por ter se recusado a mudar sua compensação. Para alcançar a vitória, ele colocou a maior compensação possível, sem nenhuma intenção de perder, ele é do tipo que mostra logo de cara a sua força. 2, aquele que não mudou sua compensação de forma alguma, tem um forte senso de orgulho, autoestima e autocontrole. Posso imaginar que ele é do tipo que espera isso de seus adversários. Aquele que mais se parece com esse perfil é o príncipe Harkenberg. E eu acredito que um desses dois é ele. Aos 15 anos, ele pulou várias classes para estudar na melhor universidade do mundo, Milwaukee. Lá ele estudou física e também competiu no campeonato mundial de arco e flecha, vencendo a medalha de ouro. Mesmo dentre os príncipes, seus feitos excedem o dos outros e se destacam, mas ele tem péssimas relações com sua mãe e suas 2 irmãs. Ele costuma dizer que foi apenas má sorte. E para ser perfeitamente franco, dentro do palácio ele também estava além do controle do rei. Eles simplesmente não sabem como lidar com ele. Enquanto ainda estava na escola, eles o colocaram no internato, que resultou em boatos de que ele havia sido exilado ou estava se escondendo de assassinos. Ele mesmo já postou no Facebook uma vez que Tshedinit é o único dos príncipes que o aceita. Com sentimentos tão poderosos de alienação e angústia, ele encontrou a única pessoa que simpatizava com ele e o entendia, e mesmo se estivessem separados, ainda continuava constantemente se correspondendo. É altamente possível que eles se reúnam no navio. A partir de seus perfis, imagino que o outro seja o Príncipe 6 ou o Príncipe 10. Esses dois nem mesmo têm um bom motivo para explicar porque eles mesmo farão as entrevistas, tirando o fato de que gostam de escolher os guarda-costas baseado em aparências, tudo para continuarem com sua arrogância e atualizarem sua rede social durante o processo. De qualquer forma, não consigo ver nenhum dos dois como tendo fortes conexões com Tshedinit, mas não importa o que eu tenha que fazer, preciso deduzir qual dos dois é Harkenberg. De repente alguém chama Kurapika. Esse é Izunami, que dizia: todos os outros já enviaram suas inscrições, tudo o que resta somos nós dois, que ainda não fomos selecionados. Kurapika então pensa: acho que devo agir pelo meu primeiro instinto. Harkenberg provavelmente é uma pessoa muito difícil de lidar, assim como as pessoas à sua volta, e então ele só pode ser este.
Kurapika aperta o Enter e envia o arquivo. E Izunami fica com outro príncipe. Hanzo já obteve uma resposta. Esteja no Hotel Roi Roi às 7 da noite. Baixou também, parece que vai ter uma recepção. E Kurapika diz que também chegou para ele, mas o local é diferente, embora ainda seja um hotel gerenciado pela família Rui Gorou. Se conseguirem pistas, me informem imediatamente. Se solicitarem controle sobre todas as informações para fora do recinto, então, como imaginaram, usem o quê? Todos entendem, a noite chega e Kurapika vai até o local informado. Alguns seguranças aguardavam por ele e mostram o caminho. Um deles diz, o príncipe está esperando lá dentro. Porém, ao entrar, Kurapika fica surpreso. Aquele não era o príncipe que ele esperava. Esse era o príncipe mais novo, o recém-nascido, que ainda estava no colo de sua mãe. Ela olha para Kurapika que diz, o 14º príncipe Wobble. Prazer em conhecê-lo, Wobble e sua mãe, Oito. Meu nome é Kurapika. A mulher pergunta, você parece desapontado, porém ele responde que não, de forma alguma. Ela diz para ele não se preocupar, afinal, isso prova que você é exatamente o tipo de pessoa que estamos procurando. Kurapika pergunta o que ela quer dizer com isso, e a mulher responde, o tipo de pessoa que estamos procurando seria alguém que ao analisar o nosso perfil, imaginaria que sou o príncipe Harkenberg, alguém que viesse aqui em prol de um objetivo, mesmo sem qualquer pista para tal. O formulário de inscrição tinha regras onde nenhum príncipe poderia fazer pedidos específicos ou particulares. A única coisa que nos permitiram mudar era a compensação oferecida. Todos os outros dados foram coletados baseados no formato dado. O motivo disso é que se os príncipes pudessem fornecer dados específicos, seria fácil demais para aqueles que querem assassinar príncipes se infiltrar e também para impedir que muitas pessoas se aliassem aos príncipes mais populares. Aquele que se aplica aos dois casos é o príncipe Harkenberg e aposto que ele também sabe disso. Foi por isso que disponibilizamos um formulário de inscrição. Kurapika entende, então foi isso. E Oito continuava, o príncipe Harkenberg é uma pessoa difícil de lidar, assim como aqueles ao seu redor. Ele não poderia ficar acima das regras, mas se aqueles próximos a ele soubessem que ele está à procura de guarda-costas, ele poderia simplesmente mudar a compensação oferecida para zero. Ele queria tentar mudar o governo da família real desde suas raízes, e foi graças a essa atitude que ele conseguiu tantos seguidores. Gradativamente, ele obteve poder e autoridade, e consequentemente, haviam constantes rumores sobre tentativas de assassinato, mesmo dentre seus apoiadores. As pessoas tentaram usar ele e sua imagem para criar uma ditadura. As pessoas que o time de investigação de seus apoiadores tentaram afastar eram em sua maioria ou assassinos ou apoiadores falsos, mas para nós tudo isso foi muito conveniente, já que permitiu uma situação de toma lá da cá. Enquanto aqueles que querem a vida dele nos protegem, podemos nos preservar e melhorar a situação. Afinal, aqueles que querem manipulá-lo e controlá-lo conhecem seus pontos fracos e como chegar a ele. Kurapika pergunta do que ela estava falando e a mulher pergunta, você não entende mesmo, não é? Qual o problema em vários candidatos à sucessão virem juntos e normalmente os profissionais cuidariam de seus deveres, mesmo se fosse apenas por dinheiro? Mas não, este não é o único ponto aqui. Guarda-costas profissionais podem se especializar em proteger pessoas importantes, mas eles não costumam ter qualquer treinamento ou proatividade para matar. Kurapika dizia, você está falando para o caso de eliminar fatores de risco? Ela responde que sim. Esta viagem foi feita para ser uma disputa de sobrevivência, uma jornada onde em seu final só reste um único príncipe. Kurapika fica surpreso e ela falava, príncipes superiores, que têm este nome por terem uma certa quantidade de poder político e bens, prepararam suas próprias forças particulares meticulosamente. Esses príncipes aceitariam esta guerra de sucessão de braços abertos. Kurapika pergunta, não houve ninguém que se opôs ou rejeitou? Você deveria fazer todo o possível sobre isso, enquanto eles ainda ouvem o que você tem a dizer. Oito diz que sim. Se eu pudesse sair disso, assim eu faria, mesmo para suas esposas e filhos. O rei Rui Gorou quer uma força e comportamento adequados para a família real. Criar o filho do rei, o príncipe, é o dever de sua esposa, uma criança que acredite e que não duvide em momento algum que será o rei. É isso que significa ser príncipe. Se a chance de se tornar rei se apresentasse, nada mais natural que um príncipe aproveite. Acho que é assim que eles pensam. Você jamais pode desistir ou abandonar essa oportunidade. Aqueles que não são mais filhos do rei não são mais príncipes. Foi isso que nos foi ensinado pelo próprio rei. O destino daqueles que fogem disso não é muito difícil de imaginar, não é? Nós estamos na mais frágil das situações.
temos no príncipe Harkenberg o nosso futuro. Se os detalhes de como o próximo rei foi selecionado nesta guerra de sucessão vazassem ao público, seria ainda mais danoso para ele quando se tornar um rei. Temos vários dispositivos explosivos, testemunhas dispostas a falar sobre isso, o ameaçando. Essa foi a única carta que podemos usar para garantir nossa segurança, mas se aceitar nosso pedido e nos ajudar a escapar com segurança deste navio, vamos pagar 10 vezes a sua compensação. Ou então, se mantiver em segredo tudo o que lhe foi dito, lhe pagarei a compensação original. Afinal, não estou em posição de lhe forçar a nada. Kurapika responde: e eu também não estou em posição de lhe forçar a nada, mas se aceitar minhas condições, prometo que protegerei vocês dois com todas as minhas forças. Oito fica surpresa com aquelas palavras. Depois de algum tempo de conversa, Kurapika fala: muito bem, eu o farei. E a mulher dizia: mesmo sendo uma guerra pela sobrevivência, existem outros passageiros neste navio, então não podemos simplesmente sair matando uns aos outros. Precisamos manter as aparências para todos, o que inclui participar dos banquetes e festas junto dos outros VIPs. Acredito que poderei criar uma chance para que você pelo menos chegue perto dele. Você já deve saber disso, mas embora parecemos iguais na aparência, por baixo existe uma estrita, rígida e dura diferença entre o status das esposas de nível superior e inferior. Quebrar essa diferença social entre os príncipes causaria um enorme furor. Kurapika responde: por favor, não force nenhuma situação que a faria se preocupar. A mulher então começa a contar sua história. Eu era apenas uma garota tola, de uma família pobre, quando o rei se apaixonou por mim e me aceitou como sua esposa. Naquele momento, meu único desejo e sonho era ficar repleta de fama e fortuna. Era uma vida vergonhosa de excessos e luxúria, mas quando o Wobble nasceu e eu descobri sobre seu destino, do fundo do meu coração, eu me arrependi. Enquanto finalmente entendia o que me era precioso, gostaria de segurar a minha garotinha. A mulher estava chorando. Kurapika então estende os braços e pega a criança. Aquela era o Wobble, uma bebê que estava dormindo tranquilamente. Enquanto Kurapika estava ali, Izunami se tornou o guarda-costas do sexto príncipe, Tyson. Biscuit, a guarda-costas do 13º príncipe, Marayan. Baixou o guarda-costas do 7º príncipe, Luzoros. Melody, a guarda-costas do 10º príncipe, Kacho. Hanzo, o guarda-costas do 12º príncipe, Momose. A guerra de sucessão será encharcada de sangue. Vemos a Torre Celestial e o apresentador dizia: senhoras e senhores, o primeiro desafiante escolhido por nosso Shinigami indolente para a batalha do mestre do andar é outro mestre de andar que vai enfrentar seu primeiro desafio deste tipo. Permita-me apresentá-lo: Kuroro Lucifer versus Hisoka Amuro. Vemos nesse instante o antigo líder da trupe fantasma frente ao antigo aranha número 4 da trupe. Kuroro encara Hisoka, que dizia: finalmente, meu desejo se tornou realidade. Depois de esperar por tanto tempo, eu preferiria não ter que lutar se fosse apenas um jogo ou por diversão. Kuroro Lucifer responde: realmente, para ser sincero, você me perseguiu durante todo esse tempo. Se tornou irritante. Hisoka diz que isso vale para os dois. Kuroro diz que eles devem fazer essa luta até a morte, e Hisoka aceita com um sorriso. O apresentador então dizia: inacreditável, o mestre do andar Kuroro acabou de propor uma luta até a morte, e Hisoka consentiu. Uma luta até a morte foi decidida. Apenas um sobreviverá. A única condição para a vitória é a morte do adversário. O uso de qualquer arma é permitido, em nome de sua honra e orgulho. Lutem. A batalha é iniciada. Kuroro materializa o seu livro de habilidades, e Hisoka ativa seu Nen e segura uma carta na mão. A batalha começa e Kuroro rapidamente coloca entre seus dedos um estranho dardo que chama a atenção de Hisoka. Aquela era a habilidade de Shaunark, um dos antigos membros da trupe. Ele atinge o juiz com aquele dardo e rapidamente começa a controlar o seu corpo. Kuroro ativa o Black Voice e, sorrindo, Hisoka dizia: entendo, o único motivo dele estar brincando de gato e rato foi para que ele conseguisse mais cartas. Hisoka imagina ele correndo atrás de Lucifer, gritando para que eles lutem. Porém, Kuroro respondia: primeiro você precisa me pegar. Kuroro então ativa aquela habilidade de controle. Ele envia as ordens, porém Hisoka percebe que ele estava segurando outra antena de controle. O juiz, que foi controlado, parte para o ataque, e o narrador dizia: o juiz se uniu a Kuroro para atacar Hisoka. O palhaço então pensava: está usando o juiz para impedir que eu me mova. Ele pretende enfiar essa antena em mim.
Quando o juiz estava prestes a agarrar Hisoka, o palhaço atinge um chute no queixo do adversário. Kuroro estava logo atrás e avança contra Hisoka. O palhaço acredita que Lucifer quer enfiar a antena na sua perna. Ele então abaixa sua perna rapidamente e consegue se esquivar do golpe de Kuroro. Ele dizia: droga, foi uma finta. Hisoka estava próximo ao chão quando Kuroro salta para atacá-lo mais uma vez. O palhaço fica surpreso e nesse momento faz um bloqueio com seus joelhos e cotovelos. Kuroro atacava ferozmente. A força de um sistema de controle assim que ele satisfazer o requerimento será checkmate. Ele só está segurando um telefone, então isso quer dizer que só pode controlar uma pessoa, ou será que pode controlar duas pessoas ao mesmo tempo? Se puder transmitir mensagens simultaneamente para dar ordens, então com certeza é uma possibilidade. O narrador dizia: pisada, 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 ele está pisando sem misericórdia de novo e de novo. Hisoka pensava: devo arrancar a antena dele. Se eu puder tirar o que está no juiz, ele deve perder o controle sobre ele, mas se ele puder enviar ao menos um comando, Kuroro vai estar esperando eu fazer isso. E nesse momento Hisoka usa sua Bang Gun. Ele cola seu NEM de goma ligando o corpo do juiz ao seu pé. Depois ele ativa o Max Speed Contact, trazendo o juiz o mais rápido possível para perto dele. Kuroro se surpreende e Hisoka utiliza sua habilidade como impulso para passar sobre os dois. Kuroro faz o juiz atacar novamente e Hisoka pensava: ele vai usar o juiz como escudo enquanto espera por uma chance para enfiar a antena. Ser capaz de controlar os outros, seja um ou muitos, realmente é uma poderosa estratégia de combate. O único motivo dele ter me mostrado como pretende me matar instantaneamente foi para me forçar a constantemente ficar vigilante e eventualmente esmagar meu espírito. Ou seja, é a prova que pretende arrastar esta luta o máximo possível. Você me deixa muito excitado, Kuroro. Hisoka saca mais uma carta. Ele então parte para cima do juiz e ataca com a carta, dizendo em pensamentos: eu aceito o seu desafio de coração. De repente o sangue do juiz começa a jorrar. Ele vai na direção de Hisoka, mas o palhaço desvia. Ele dizia: é uma explosão, tem alguma coisa errada com esse sangue. Hisoka utilizou o Bang para sair dali, e enquanto o sangue do juiz explodia, vemos logo atrás dele Kuroro Lucifer. Dois símbolos aparecem em suas mãos: o sol com um sinal de mais e a lua com um sinal de menos. Sun and Moon. Hisoka do alto percebe algo. O livro, ele não está o segurando. O juiz cai no chão e a plateia começa a se perguntar: ele está morto? E Kuroro dizia: é exatamente o que parece. Para usar esta habilidade, eu preciso das duas mãos. Com minha mão esquerda, posso fazer o selo do sol, positivo, e com a direita, faço o selo da lua, o negativo. Quando os dois selos se tocam, eles explodem. Ainda agora, eu coloquei selos na mão esquerda do juiz e nas costas. Eles podem ser colocados no instante, mas para alcançarem seu poder máximo, é necessário que o alvo os mantenha pressionados de 3 a 5 segundos. Quando os selos se tocam, mesmo que por um instante, o resultado é uma explosão, como a que você viu agora. Mas a explosão total teria feito qualquer pessoa ao redor em instantes ser destruída. Eu adquiri essa habilidade na cidade de Meteoro. Hisoka responde: ora, como você é doce, está pegando leve comigo, não é? Mas talvez tenha pegado leve demais. Kuroro pega seu livro de volta e diz: não farei isso de novo, que tal começarmos do zero? Afinal, esta não é uma luta mortal como as outras. O que importa que é estilo, não acha? Ouso dizer que é ainda mais importante do que a vitória ou derrota. Hisoka pergunta: está dizendo que não está completamente concentrado em vencer? Bem, isso me chateia um pouco. E Kuroro então responde: claro, tenho toda a intenção de vencer, mas e quanto a você? Mesmo depois de ver minha mão, ainda quer tentar? Como acabei de demonstrar, este marcador de livro me permite manter acesso à habilidade da página em que estiver colocado, mesmo quando o livro está fechado. Double Face. Além disso, posso usar qualquer habilidade que estiver no livro quando ele estiver aberto. Hisoka dizia: sim, é isso que você precisa para lutar bem. Lutas são como danças. Precisamos sincronizar nossos pulsos, nossas respirações. Preciso mencionar um problemão que você disse. Entre o marcador propriamente dito, a habilidade que ele lhe confere e a habilidade do livro quando ele está aberto. Não é exatamente double, não é? O correto seria triple. Kuroro responde: bom, se está contando assim, se incluirmos o livro seria 4. O marcador pertence a este livro e não é uma habilidade que eu roubei de alguém.
é simplesmente uma técnica que me permite usar duas habilidades roubadas ao mesmo tempo. E, incidentemente, existe apenas um marcador. A possibilidade de poder combinar essas habilidades é incrivelmente poderosa, embora o propósito original deste marcador fosse simplesmente seu uso anterior. Normalmente, para usar o meu Skill Hunter, eu precisaria segurar o livro com a minha mão direita, mas depois de roubar habilidades que requerem que eu use ambas as mãos, precisei fazer algumas mudanças para poder usá-las. Por causa disso, tenho novas e irritantes limitações para lidar, mas ter as duas mãos livres aumenta enormemente minhas habilidades de luta corpo a corpo. Posso usar uma habilidade enquanto tenho as mãos completamente livres. É absolutamente maravilhoso, não acha? Então vamos começar com esta habilidade e depois vou apresentá-lo a 3 outras. Hisoka tem um olhar fixo e pensa, realmente é maravilhoso. Kuroro conclui, este é um novo recorde para o número de habilidades que eu preciso usar para matar alguém. Deveria aceitar isso como um cumprimento. A batalha entre Clolo Lucifer e Hisoka está em seu ápice. Hisoka observa o inimigo, que agora segura o marcador. Em suas mãos, Hisoka estava com uma carta e Clolo dizia, habilidades. Todas têm suas vantagens e desvantagens, dependendo do usuário das habilidades. Compensar esses pormenores, por exemplo, escondendo o máximo possível sobre o poder e escolhendo cuidadosamente a localização da batalha, ou adversário, ou ainda lutando em equipe. Mas fora tudo isso, eu sou capaz de aumentar o número de habilidades à minha disposição, o que significa que, a menos que esteja certo de ter todas as ferramentas para a vitória, posso simplesmente continuar esperando. Hisoka então dizia, então você já tem tudo pronto, não é? Sabe, o que me excita mais do que qualquer outra coisa é a hora em que gente como você murmura, como pode ser, enquanto eu os olho de cima, logo depois que esmago seus joelhos. Clolo Lucifer responde, que tal voltarmos a falar sobre habilidades, carimbo de ordem, provas de humanidade. Clolo retira outra habilidade de seu livro e dizia, a Black Voice de Shaunark é uma habilidade que controla as pessoas, enquanto esta habilidade controla marionetes. Embora o celular da Black Voice seja capaz de mudar a vontade da pessoa ter seus méritos, ele consegue no máximo controlar 2 pessoas. Este carimbo, no entanto, é capaz de controlar um grande número de marionetes. Infelizmente, ele não pode dar ordens muito complexas. Hisoka, vendo aquilo, pensava, então, como eu imaginava, essa estratégia se baseia em acabar comigo usando aquele celular, mas mesmo assim ainda não entendo. De acordo com sua explicação até agora, ele não será capaz de controlar pessoas e marionetes ao mesmo tempo. Será que tem mais alguma carta na manga? Clolo nesse momento abre seu livro e coloca o marcador. Ele dizia, vou marcar esta página com o marcador. Agora aposto que já viu isso antes, não é? Ele se aproxima do juiz que estava morto. Seu corpo está caído no chão. Hisoka fica surpreso. Clolo coloca a mão no corpo e ativa a habilidade Galeria Falsa. Mão esquerda divina, mão direita demoníaca. Ele cria uma cópia daquele corpo. Ao rolar o corpo para o lado, ele abre o livro e diz, humanos são seres estranhos e misteriosos. Pelo que eu vejo, não há qualquer diferença entre um cadáver e uma marionete. Ambos são massas imóveis, mas para o dono original do carimbo da ordem, existe uma importante diferença entre os dois, porque embora fosse incapaz de animar um cadáver, ele conseguia animar uma marionete. Clolo marca a testa da cópia com um carimbo. Nesse momento ele ordena, levante-se, e então a cópia do juiz se levanta. O antigo líder da trupe fantasma dizia, para o dono anterior, parece que o único critério para uma marionete deixar de ser uma marionete era o fato da cabeça ainda estar presa no corpo. Acabe com Hisoka. Essa é a ordem de Clolo Lucifer. A marionete avança e ele dizia, as partes de uma marionete influenciam fortemente como conduzem suas ordens. Ordenar a uma marionete que foi copiada de um humano a matar alguém seria fortemente influenciada por sua personalidade original e natureza. Eles podem escolher um meio extremamente ineficiente para concluir a tarefa, ou simplesmente tentar matar o alvo em algum ponto de suas vidas antes de suas mortes. Nos piores casos, houveram marionetes que congelaram e se recusaram a obedecer às ordens, mas ao substituir a ordem para acabar, de alguma forma, parece desvincular sua mente do corpo, mergulhar tão profundamente na escuridão do coração de um usuário anterior de habilidade, enquanto a torno completamente minha. É a verdadeira satisfação do meu Skill Hunter. A marionete tenta segurar Hisoka, porém o palhaço agarra sua cabeça primeiro. Em um piscar de olhos, Hisoka, sem hesitar, quebra o pescoço daquela marionete e então arranca sua cabeça fora.
Chrollo dizia. É isso mesmo, ao remover a sua cabeça, a marionete é parada e os carimbos também desaparecem. Mas como ainda não desfiz a galeria falsa, a cópia vai permanecer exatamente igual. Se eu quiser que as cópias desapareçam, posso simplesmente decidir liberar a galeria falsa a qualquer momento. Hisoka sorri e pergunta qual é a última. Chrollo fecha seu livro e o corpo da marionete começa a desaparecer. Ele então abre o livro novamente e olha para Hisoka enquanto diz: esta, embora seja possível ativar minha mão esquerda enquanto seguro no livro, se eu quiser ativar minha mão direita também, preciso do marcador. Depois de ativar a habilidade, posso continuar mantendo-a mesmo sem o marcador, contanto que o livro esteja em minha mão e aberto na página correta. Chrollo mostra suas mãos. Dessa vez vemos suas setas, uma para cima e outra para baixo, e ele dizia: mãos convertidas, transferência de aluno. Ao tocar em alguém com minha mão direita, eles assumem minha aparência. Ao tocá-los com minha mão esquerda, eu assumo a deles. Se tocar em alguém com as duas mãos ao mesmo tempo, trocamos de corpos instantaneamente. Claro, apenas nossos corpos são trocados. Obviamente, nossas personalidades e habilidades permanecem intactas. Se bem que acho que seria relativamente simples distinguir o verdadeiro eu. Afinal de contas, essas marcas continuarão nas palmas das minhas mãos. Hisoka observava com atenção e pensava: isso significa que ele não pode criar uma cópia de si mesmo com as marcas de flecha usando a galeria falsa. Ele teria que ativar a galeria falsa através do marcador inserido, enquanto ainda está com as flechas nas mãos. Esse livro precisa ser considerado. Chrollo falava: seja usando habilidades como a galeria falsa ou as mãos convertidas, criar a cópia de um ser humano requer a ajuda de habilidades de manipulador. Duas habilidades, ambas de uma mesma classe, terão assim ações distintas para matar você. Hisoka começa a se aproximar e diz: eu acho que a aula acabou, não é? Agora podemos finalmente começar. Porém, Chrollo responde: tem uma última coisa. Vou te dar uma informação ainda mais vital. Normalmente, se a pessoa cuja habilidade foi roubada com o caçador de habilidade morrer, então essa habilidade também some do livro, o que me torna incapaz de usá-la novamente. Mas dentre as habilidades que eu acabei de explicar a você, uma delas pertence a alguém que agora está morto, mas ela ainda permanece no livro. Hisoka fica surpreso e de repente fecha a cara, ficando furioso. O Nen se torna ainda mais forte através da morte. Chrollo Lucifer dizia: parece que você entendeu, mas que surpresa. O dono dessa habilidade era o ancião da cidade de Meteoro. Alguém de fora ia atacar os residentes, por isso ele os transformou em bombas e os fez entregar a mensagem. Diferente do dono do carimbo, o ancião não viu diferença significativa entre humanos e marionetes. Bem, eu também não vejo. Hisoka então fica em alerta e Chrollo continua: você já consegue adivinhar, não é? O que estou tentando dizer? Hisoka então responde: Sol e Lua. Depois que os selos são fixados, eles jamais desaparecem. Chrollo responde que ele está certo. Exato. Não importa se o livro está aberto ou fechado, os selos vão permanecer até que explodam. Hisoka se prepara e pensava: isso pode terminar sendo extremamente problemático. Chrollo Lucifer dizia: isso completa a minha explicação. Não era para ser uma provocação, mas acredite quando eu digo que minha vitória é 100% certa. Mesmo com isso em mente, ainda quer continuar? Hisoka diz que está pronto como sempre, e Chrollo abaixa os olhos e pensa: humanos realmente são muito fascinantes. Hisoka avança na sua direção. Chrollo abre o livro e segura o marcador. Hisoka fica em alerta para saber o que vai acontecer, e Chrollo Lucifer então toma distância e o palhaço continua perseguindo ele. Naquele momento, o líder da trupe fantasma ativa a habilidade Black Voice. Hisoka sorrindo utiliza sua habilidade Bang Gun. Chrollo salta em cima das pessoas na arquibancada e Hisoka tentava alcançá-lo. As pessoas ficam surpresas e gritam: eles voltaram a lutar, mas o que é isso? Kuroro está fugindo, Hisoka está bem atrás dele. Eles foram em direção à plateia. Hisoka pensava: se me aproximar demais, me arrisco a ser atingido pela antena. Mas ao me segurar e tentar ficar o mais distante possível, é exatamente o que Chrollo espera que eu faça. Então, se eu fosse diminuir a distância, de repente um homem grande da plateia é controlado e entra na frente de Hisoka. O palhaço para de repente e diz que é como esperado. Ele quebrou minha linha de visão. Kuroro está se movendo para a esquerda.
Hisoka observa o vulto do inimigo se movendo atrás daquele homem. Ele então desfere vários golpes. Em um piscar de olhos, Hisoka quebra os braços do inimigo e perfura seu pescoço. Ao olhar para trás dele, ele percebe que quem estava ali era outro homem sendo controlado. Hisoka se pergunta se Chrollo usou as duas antenas. Ele subiu. O palhaço então perfura o pescoço deste homem também e quebra suas mãos. Ele anda para o lado para ver se Chrollo Lucifer estava ali, mas toda a plateia começa a correr. Esse é o maior de todos os confrontos mortais. Hisoka pensava. Black Voice usou o marcador para manter a habilidade. Ativou as mãos convertidas. Se transforma em alguém usando a mão esquerda. Move o marcador para mãos convertidas. Se transforma em alguém usando a mão esquerda. Ora, isso é realmente problemático. Que episódio insano, meus amigos. Gostaram do vídeo? Comente aí qual o seu personagem favorito de Hunter x Hunter. E até a próxima.